Olá, eu sou o cantor Scott Blaze e estou falando diretamente de Fortaleza, capital do nosso queridíssimo e amado estado do Ceará, Brasil. Pois é, pessoal, olha só. Vou falar agora de um assunto que me lembrei há pouco tempo, que são coisas na. Como o vídeo aqui, quer dizer, logo como o, o nicho desse canal, digamos assim, é falar de assuntos diversos, então a gente aborda todo tipo de assunto. Então, há um tempo atrás, quando eu gravei o meu segundo CD, né? Primeiro foi um LP, mas depois, em 1999, eu gravei um CD, já foi na era do CD, né? O meu segundo trabalho. Aí, eu morava em São Paulo, aí são coisas assim que, lembranças, né? Que algo que acontece na vida da gente que a gente não esquece, a gente guarda pro resto da vida, né? Passa um tempo, tudo bem que ninguém vai ficar lembrando de todas as coisas, né? Direto. Passa um tempo, mas depois, sempre, depois de um certo tempo, você tá sozinho ou tá em algum papo, alguma conversa e você acaba lembrando, né? E foi algo que eu achei muito importante para mim. Aí eu gravei o segundo disco, aí eu conheci um amigo, uma pessoa. Primeiro, essa pessoa comprou um CD ou dois meu, na época, uma coisa assim, comprou, né? Aí levou pra ouvir, e ele ouvia, os vizinhos ouviam. E depois um dia ele chegou e falou, olha, mostrei teu CD lá pra pessoal, pra vizinhança, eu tava tocando e todo mundo gostou. Eu digo, maravilha, graças a Deus, né? A gente fica muito feliz quando um trabalho da gente tem aceitação, né? Tudo bem. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma vizinha que tem duas moças, né? Dentro de casa. E tem uma que todo mundo gostou do seu trabalho, né? Mas tem uma que gostou mais ainda. E ela falou que queria lhe conhecer, coisa e tal, e virou sua fã. E ela pega o seu CD e fica olhando e coisa e tal. Que, se eu não me engano, parece que ele deu um CD pra ela, uma coisa assim. Ou ela mandou o dinheiro para comprar, uma coisa assim. Sei que ela tinha o CD, né? Eu tinha dois e deu um pra ela. Eu não me recordo mais. Sei que foi assim. Sei que ela pegava o meu CD e ficava olhando e gostava muito das músicas, entendeu? E eu fiquei muito feliz com isso. E ele falou, olha, ela falou que quer lhe conhecer. Traz ele aqui. Eu morava no mesmo bairro, mas não sabia onde ele morava, né? Quer dizer, onde ela morava. Sabia onde ele morava, mais ou menos, mas aí pra eu conhecer ela eu tinha que ir com ele. Tudo bem. Aí foi passando o tempo, dependia dele pra eu ir lá, falou, né? Eu digo, eu vou ficar feliz. Porque quando ela virou fã, né? Virou fã mesmo. Aí eu fico feliz, a gente fica feliz, o artista fica feliz. Então eu falei assim, vou lá conhecer. Assim que você puder, me levar lá, a gente tá lá. Tudo bem, foi passando o tempo e ele não falava nada. Foi passando tempo, né? Não morava tão longe, não era perto. Dava pra ir até a pé. Aí, só que eu não sabia. Aí tudo bem, aí aí chegou um tempo, foi passando e esquecendo, né? Tanto ele como. De vez em quando eu perguntava, e aí? Ele falou, não, eu falei, e aí, quando é que a gente vai lá conhecer a sua vizinha, coisa e tal, que quer conversar comigo, ela, a mãe dela, enfim. Aí, me conhecer, né? Eu falei, aí dizia, depois a gente vai, coisa e tal, né? E adiando. Aí quando foi um dia, ele falou que
ela tinha falecido. Essa menina que queria me conhecer, gostava do meu trabalho, tinha falecido, havia falecido. Uma menina nova, acho que 17 ou 18 anos, uma coisa assim. Eu digo, caramba, foi mesmo, foi. Eu digo, eu não conheci ela, ó. Aí depois, por ocasião, eu fui lá na casa do amigo, aí falou assim, olha, essa é a mãe da menina que queria te conhecer, coisa e tal, assim, assado. Gostou da sua música, virou fã sua, virou uma fã. Aí eu cheguei, eu fui lá, oi, tudo bem, né? Aí a mãe dela começou a falar comigo, olha meu filho, não sei o que, coisa e tal, da filha aqui, né? Minha filha gostava muito do meu trabalho, queria me conhecer, coisa e tal, e ela faleceu, teve um problema no útero, né? E uma infecção, enfim, não sei se virou câncer, sei que ela chegou a falecer por causa disso, né? E ela era uma menina nova, né? Nunca tinha casado, nunca teve filhos, né? Acho que 17, 18 anos, novinha. Quando, né, tem que acontecer mesmo, né? Teve uma infecção no útero e, e disso aí ela veio a falecer. E, e eu fiquei lá, de caramba. E ela conversando, a mãe dela conversando pra mim e a outra irmã, né? Passava pra lá, passava pra cá, mas eu percebendo, né, que quem diria, rapaz, o desejo da minha irmã era estar conversando com ele agora, coisa e tal, e agora não está mais aqui. E a mãe falando, pela maneira que ela falava, era como se a menina estava falando para mim, né? Ela falando tudo que a menina gostaria de conversar comigo, de me conhecer, coisa e tal. E eu, olhando para a mãe, pela maneira que a mãe falava, era como se a menina estivesse me falando, né? Então, aí ela chegou, a mãe chegou e trouxe uma foto da filha que havia falecido e no caixão. Eu normalmente não gosto de estar olhando para ninguém no caixão, né? Quer dizer que eu não vejo, mas eu não gosto de estar olhando porque quando alguém morre eu gosto, nem foto nem nada, eu gosto de ficar com uma lembrança da pessoa, a pessoa viva, né? Ela brincando, ela conversando com e tal. Não quer dizer que eu olhar que eu vou me sentir mal depois e achar ruim, ficar com aquilo na cabeça, não. Mas eu evito, eu gosto mais das boas lembranças, né? De que ver a pessoa lá, pálida, lá no caixão, coisa e tal. Assim, aí ela mostrou a foto e eu peguei a foto, olhei, fiquei olhando assim. Sabe que a imagem, imaginando, né? Imaginando, olha só, ela queria me conhecer. Ela era minha fã. E eu olhando ali, como se ela tivesse. Pra mim, ela não tava, quer dizer, ela não tava pálida. Pra mim, ela tava dormindo, era uma pessoa tão bonita que tava assim, dormindo, né? Eu não via, né, a pessoa como tivesse morta, ela assim, né? E eu olhava assim, ficava olhando assim pra ela. Nossa, como se ela estivesse dormindo. E observando, né? Caramba, eu vim aqui. Ela queria me conhecer. Mas vim depois da morte dela, por ocasião, por circunstância, né? Não dependia de mim. Fiquei observando, de caramba, olha só. Ela lá, pra mim ela estava dormindo, como se estivesse dormindo, né? Isso era o meu, eu não tinha remorso nenhum, era algo assim de apreciar, de admiração, né? No caso, não algo de ela tá morta lá, nossa meu Deus, não. Não. De achar ruim, né? Não. Então, eu fiquei olhando, observando, né? Aquela coisa lá. Pronto, aí fui lá, né? Eu digo, bem, cumpri com a minha missão, vim aqui, mas ela não. Creio que ela está aqui de alguma forma, né? De alguma forma ela está aqui e não dependia de mim, mas eu vim, conheci ela, não como morta, estava morta, mas para mim ela estava dormindo, né? Então são essas lembranças que ficaram comigo, né? Uma coisa assim interessante, uma coisa que acontece na vida da gente que a gente leva para o resto da vida e não, como se diz,
E não esquece, né? Acabar o vídeo, tá?